Senhoras e senhores, esse ano de 2026 vai estar muito bem servido de animações que vão retornar para nós, seja por meio de uma nova temporada que a gente já estava esperando de alguma forma, como até mesmo retornos que ninguém estava esperando. Então, para deixar todo mundo atualizado, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês 8 animações que estão chegando aqui no ano de 2026 para continuar a sua história ou até mesmo retornar depois de muito tempo em um grande hiato, por assim dizer. Eu sou o Mestre Oberon e você está no meu novo canal Mestre Cartoon. E vamos começar falando dele, Apenas um Show, esse que com certeza foi um dos mais famosos ali do canal da Cartoon Network e que com certeza foi preferido de muita gente. Quem acompanhou a animação na época na televisão, com certeza já deve ter visto que ele teve um encerramento ali da sua história, fechou com chave de ouro, mas ele está retornando mesmo assim com o nome Apenas um Show Fitas Perdidas, que dá uma ideia que vai ser o retorno das suas aventuras ali do Mordecai e do Rigby em um tipo de one shot, não necessariamente se prendendo a uma história de continuidade para realmente mostrar que é uma história depois do término da série original, mas sim aventuras que podem ter sido passadas ali no meio de toda a série animada que a gente teve lá na época. Acho uma excelente ideia, Apenas um Show tinha muita graça sem necessariamente ser uma série animada de continuidade, apesar de ter tido de fato um desenvolvimento de personagens, mas o que a gente gosta de ver mesmo é as desventuras do Mordecai e do Rigby, que finalmente estão voltando. Essa nova série animada vai estar disponível no dia 11 de maio, estreando tanto no canal do Cartoon Network, quanto até mesmo no HBO Max. E assim que estrear, eu vou assistir e voltar para falar para vocês sobre o que eu achei dessa nova série, se vai valer a pena ou não. Então, já fica ligado, se inscreve aí no canal. Chegando no dia seguinte, 12 de maio, no streaming da Netflix, temos a segunda temporada de Devil May Cry. Essa que é uma adaptação dos jogos de videogame. Eu, sinceramente, não acompanhei muito essa franquia para saber se a série animada é muito fiel ou não aos jogos, mas eu sei que tem uma galera que curte. É uma pegada meio trevosa ali, com vampiros, demônios. Você é praticamente um caçador de vampiro, eu lembro disso. Essa franquia tá desde o PlayStation 2, então imagina só a quantidade de jogos que já deve ter sido lançada, mas vai estar voltando aí nessa segunda temporada. Inclusive vou trazer para vocês aí um resumão do que aconteceu na primeira temporada, porque já faz um tempinho, né? Então imagino que você deva querer se recordar, mas não se esquece, anota aí 12 de maio na Netflix. Chegando no dia 25 de maio, nós temos a 9ª temporada de Rick e Morty. Essa que pode ser a animação mais popular que nós temos aí dos últimos anos. É uma animação ali 16+, que conta a história das aventuras do Morty junto com seu avô, que é um cientista chamado Rick, e participando de várias aventuras do espaço-tempo, fazendo meio que piadas científicas, né? Piadas inteligentes, sempre contando alguma boa piada de humor ácido, mas não necessariamente deixando de ser muito bem elaborada. Quem acompanha toda essa trajetória da animação entende muito bem. Não vou dizer que é para todos. Eu já apresentei para alguns amigos, até mesmo familiares que gostam ali de humor desse naipe, acabaram não curtindo, mas Rick e Morty mesmo assim continua sendo extremamente popular. Quem acompanha Adult Swim gosta de acompanhar Rick e Morty também, e vão estar de volta no dia 25 de maio no canal de streaming da HBO Max. E sabe-se lá quantas novas temporadas a gente vai ter, então aproveita enquanto pode. Whatever you're doing out here has broken the garbage disposal. Agora vamos falar de uma animação que não faz parte necessariamente de uma produção de uma marca gigantesca, mas sim de uma produtora indie, que é a produtora da Glitch, que fez um grande sucesso com a série Circo Digital, que está indo agora para o seu capítulo final nos cinemas inclusive, e vale lembrar, é uma produtora independente, mas que conseguiu ter um engajamento de milhões e que agora, com o final do Circo Digital, eles já estão lançando aí a sua nova animação chamada Game O Verso. A gente sabe muito pouco, eles mostraram somente um teaser, mas que vai se tratar de um desenho animado que se passa em universos de videogames, mas que parece que cada planeta que apresenta o seu próprio jogo está sendo destruído
e a gente vai acompanhar aí uma personagem principal que de início parece ter a ideia de impedir que esses universos de videogames sejam destruídos. Não sabemos muito mais, só sabemos que a produtora Glitch, que é independente, já tem apresentado um trabalho impecável com animações bem diversas, seja 2D ou até mesmo 3D, e de que sinceramente eu acredito que Gameoverse vai entrar no hype e eu vou apresentar para vocês aqui uma análise de episódio por episódio. Você pode acompanhar esse desenho e outros no próprio canal deles, é só você pesquisar por Glitch ou até mesmo Gameoverse. A gente ainda não tem uma data específica, mas sabemos que vai chegar neste mês de maio. Muito provavelmente vai ser apenas um episódio, eles costumam fazer isso, um episódio a cada mês, ou sabe-se lá quanto tempo, porque, como eu já falei, é uma produtora indie, então eles levam o seu próprio tempo, não tem necessariamente uma cobrança ali, uma deadline para entregar. Bongo Raptor! Come on, Gobbles! Anunciado para dia 3 de junho, a Lenda de Vox Machina chega para sua terceira temporada. Essa é uma animação com homenagem aos RPGs de mesa, na verdade, especificamente ao Critical Role, que é uma mesa de RPG que tem aí na internet, juntando diversos dubladores, fica lá nos Estados Unidos, mas que é tão popular, que a própria história do RPG de mesa que eles criaram foi adaptada para uma animação no Prime Video, e vai chegar finalmente para sua terceira temporada. Então, pensa realmente em situações genéricas aí de uma fantasia medieval, só que com um toque mais humorístico. Ele tem sim um certo teor de violência, né? Mas nada que seja muito gore. Ele é muito mais voltado ali para realmente umas piadas envolvendo esse tema de fantasia medieval, RPG, joguinhos. Então, se você curte muito essa temática meio nerd, a Lenda de Vox Machina pode ser uma boa opção para você. Na verdade, até mesmo se você não entende muito desse universo de RPG de mesa, você pode acabar gostando mesmo assim da Lenda de Vox Machina, porque você não precisa necessariamente entender RPG de mesa para entender a história dessa animação. No dia 13 de junho, temos As Minhas Aventuras com Superman chegando para sua terceira temporada. É uma animação meio infanto-juvenil, mas que ainda assim é uma boa animação se você curte uma pegada meio de ação, porque, vamos combinar, falta muito disso pra galera mais jovem, né? Normalmente se tem muita violência, se tem muita ação, o pessoal já puxa muito pra um 16+, 18+, como tem sido, por exemplo, Invencível, ou sei lá mais qual outra animação, essas outras que eu falei, mas As Minhas Aventuras com Superman é um desenho que você pode acompanhar com a sua família, por exemplo. Eu já cheguei a assistir com meu irmão, que tem 6 anos, ele gostou do desenho. As Aventuras com Superman conta justamente a história de início do Superman, dele começando a entender os seus poderes e começando a construir a sua reputação de super-herói. A gente não tem necessariamente um trailer, mas nós temos um pôster mostrando ali o Superman, metade robótico e com uma pegada meio tensa, meio dramática. Eu não sei exatamente sobre o que vai ser a terceira temporada, mas se você tá afim de assistir com a sua família, se você é um cara que gosta de desenho, mas não quer necessariamente ficar sempre vendo animações um pouco mais pra gente grande, né, quer assistir às vezes com a sua família, por exemplo, igual eu assisto com meu irmão, As Minhas Aventuras com Superman é uma boa pedida. Tem uma história leve e ao mesmo tempo cenas de ação muito bem feitas. Para outubro de 2026, nós temos Avatar: A Lenda de Aang, mas não necessariamente o retorno dele em uma série animada, e sim um filme. Com certeza, se você gosta de Avatar, já deve ter chegado para você a notícia de que esse é um filme que ia para os cinemas, mas que pela decisão da Paramount acabaram decidindo de que esse filme animado vai ser lançado no streaming da Paramount Plus, mas que infelizmente eles cometeram a gafe de deixar vazar o filme, e ele está completo Full HD na internet. Eu não vou trazer cenas do filme aqui para vocês, mas se você gosta de Avatar, com certeza deve ficar de olho, porque as poucas cenas que eu cheguei a ver, porque eu procurei evitar spoiler, estão muito bem animadas. Na verdade, pode ser uma das animações mais bem feitas que a gente já viu na história, porque tá muito bom.
Avatar é muito bom, tem um universo muito legal. Se você assistiu Avatar na época, entende o que eu tô dizendo. Inclusive, se você não assistiu, recomendo voltar a assistir, seja a adaptação que tem da Netflix, que até é uma adaptação boa, quanto até mesmo o desenho, que tem até um pouquinho mais de história. Eu acho muito legal o universo de Avatar, e ter esse retorno da história do Aang, que a gente acompanhou logo ali na época da Nickelodeon, ele com a sua versão adulta, e a gente ver ali qual que vai ser a história, junto com os seus colegas, né, a Katara, o Zuko, a Toph, todo mundo reunido novamente, dá realmente uma sensação de nostalgia, ao mesmo tempo que a gente vai ter uma continuidade. O que aconteceu com o Avatar, depois que ele conseguiu ali derrotar a Nação do Fogo, e agora ele tá adulto, tudo isso talvez esteja explicado nesse filme animado. Então, fica de olho, porque no dia 9 de outubro estaremos falando de Avatar, o filme da lenda de Aang. Chegando em 2026, mas sem uma data específica, temos a segunda temporada do desenho X-Men 97. Essa é uma animação diretamente ali do Disney Plus, e que também é uma continuidade daquela série animada que tinha lá dos anos 90, só que ela foi construída e desenhada não para que fosse uma continuação direta da animação dos anos 90, ou seja, você não precisa assistir aquele desenho antigo com efeitos meio toscos, não, você pode assistir direto X-Men 97, a primeira temporada. Inclusive, que desenho fenomenal, lutas muito boas, personagens interessantíssimos, é tudo muito legal. E vão voltar ali para uma segunda temporada. No finalzinho ali do X-Men 97, a gente viu que parte dos X-Men acabaram voltando no tempo e indo pro Egito, onde acabam conhecendo o Apocalipse na época mais jovem. Vamos ver do que isso vai se desenrolar. Vale lembrar que essa segunda temporada não tem mais o diretor oficial ali que ajudou a fazer o X-Men 97, então pode não ter uma história tão boa quanto foi a primeira temporada. De qualquer forma, estou ansioso, gostei muito do X-Men 97, se você gosta de Marvel, gosta de super-heróis, gosta de X-Men, cara, essa animação vai te encher os olhos, e fica de olho que a segunda temporada tá chegando. Eu quase esqueci. Eu tô indo pra guerra ou pra um circo? O que você esperava? Couro negro? Por último, nós temos um bônus aqui, porque Ben 10 está voltando, mas não necessariamente em uma animação, e sim em uma história em quadrinhos. A grande verdade é que os criadores do Ben 10 resolveram criar uma nova versão, e essa eles dizem ser uma versão definitiva, que vai contar uma nova perspectiva. A gente tem algumas imagens que foram feitas ali por quadrinistas diferentes, mas que mostra que vai se tratar de uma pegada muito mais séria, mostrando o Ben finalmente pegando seu Omnitrix, só que meio que num dilema, porque os pais dele estão passando por um processo de divórcio, isso acaba sendo muito pegado para ele, e ele vai pegar uma viagem ali com o Vomax, igual a gente viu ali no desenho original, até que ele finalmente encontra o Omnitrix, e aí pode se transformar nos vários alienígenas. Alienígenas esses que estão muito mais monstruosos, tá muito bem desenhado. Ele vai ser lançado no dia 6 de maio, não é necessariamente uma animação, não vai vir como desenho, mas se você, assim como eu, acompanhou muito Ben 10, esse que pode ter sido um dos maiores, se não o maior sucesso da Cartoon Network, né, Ben 10, poxa, teve continuação, teve uma, duas, três continuações ali do Ben 10, e é tudo muito legal. Acho que provavelmente vai chamar a atenção, vai chamar a minha, inclusive eu pretendo ler assim que lançar no dia 6 de maio, se eu conseguir achar em algum canto, mas fica aí de olho porque Ben 10 está de volta, dessa vez com uma versão um pouquinho mais séria e talvez até um drama um pouquinho mais pesado ali pro personagem. Essas foram todas as animações que eu consegui encontrar. Comenta aí se ficou faltando alguma e qual delas você tá mais ansioso para acompanhar, porque eu quero interagir junto com vocês. E é claro, não se esquece de também curtir esse vídeo para que ele seja enviado para mais pessoas que gostam de assistir desenho, porque vamos combinar, animação também é coisa de gente grande. Muito obrigado por você que assistiu esse vídeo, fique com Deus e até a próxima. Fui!